Uma boa noite a todos. Quem nos acompanha também pelas redes sociais, o João Paulo aí que está nos acompanhando presencialmente. Boa noite. Volta da 27ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, 27 de dezembro de 2023. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declara aberta a 27ª reunião extraordinária do ano de 2023. Ausência justificada da vereadora Cristiane Pinheiro. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, ata da 26ª reunião extraordinária. Gente, desculpa, não tem ata, não deu tempo de fazer. Então, pela falta de tempo, né, a ata vai ser lida na próxima reunião. Não foi concluída para essa reunião. Segunda parte, iniciamos a segunda parte. Vamos colocar em discussão única o veto. O veto já foi discutido, né? Não sei se vocês recordam, na última reunião nós tivemos um problema na votação do veto, porque a votação, a partir de agora, passou a ser aberta e ficou a dúvida se o presidente votaria ou não nessa votação. Então, como a gente ficou com essa dúvida, pedimos à assessoria jurídica para que nos desse um parecer sobre a questão da votação aberta ou não do veto. O parecer foi enviado para a Câmara. Ele está aqui, um parecer até muito extenso, né? Vocês dispensaram a leitura, a gente não lê. Se quiser que a gente leia também o parecer da assessoria jurídica, são 9 páginas. Aí eu pergunto ao plenário, né, se dispensam a leitura. Pois bem, mas o parecer, em resumo, né, é que o presidente não vota nessa questão do voto aberto, ainda apesar de ser o veto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nova votação, né, para o veto. Então aí a gente vai contar, né, essa votação nova, porque a outra ficou viciada, uma vez que o presidente também votou, né, na questão do veto. Então coloque em votação única o veto lançado ao projeto de lei número 25 de 2023. Vereadores e vereadora que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, com a presença aí disso aí, são 5 votos. Para derrubar, então, o veto ao projeto de lei número 25, em caminho ao Executivo Municipal. Coloco em discussão única a emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 22 de 2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. Então está em discussão única a emenda do vereador. Senhor presidente, pela hora. Boa noite, vereador Danfrios, os demais vereadores, João Paulo aqui presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A emenda que eu fiz, a LOA, o projeto da LOA, é com relação ao percentual de suplementação. A prefeita, como usualmente, encaminhou para a Câmara o projeto de lei pedindo que, além dos 24 milhões de reais, ela pudesse ter autorização para suplementar 30% desse valor sem passar pela Câmara, através de decreto. Então, quase um valor aí de, se fosse 30%, quase em torno de 8 milhões de reais. O que significa? Que ela poderia
através do decreto, suplementar lá o orçamento sem que a Câmara fique sabendo, sem que a população fique sabendo quais as alterações que ela fez. Nos últimos anos, nós aprovamos aqui 15% de suplementação, porque o Tribunal de Contas do Estado ele é muito firme no que ele diz com relação à suplementação. O orçamento é um planejamento do que vai se receber e do que vai gastar durante o ano de 2024. Você tem que fazer um planejamento de acordo com a sua realidade. Inclusive, pode ser até puxado a orelha da Câmara se der uma suplementação muito maior do que é necessário, porque isso é você desconfigurar o planejamento, é você fazer que esses 24 milhões ela possa mexer nesse orçamento e em 30% que vai para mais de 31 milhões sem a Câmara ficar sabendo. Então, nos últimos anos, aprovamos 15% de suplementação nessa casa e ela pôde fazer essa suplementação de 15% lá na Prefeitura, sem passar por aqui. E as demais suplementações, nós também aprovamos. A Câmara não impediu suplementação necessária, a saúde, a pagamento de folha de funcionário. Nós aprovamos todas as suplementações aqui. Inclusive, nós temos cópias dela. Depois que a gente precisava aprovar aquele projeto de lei de suplementação de quase 1,3 milhão para a folha de pagamento, a prefeita nos mandou que cópia de todos os decretos de suplementação, algo que ela não tinha feito anteriormente quando pedimos. Então, qualquer vereador hoje pode saber quanto ela suplementou lá via decreto sem passar pela Câmara. E todas as outras suplementações durante todo esse ano passou na nossa comissão de orçamento e foi todas necessárias, votadas a favor. Isso traz transparência. A Câmara tem o poder de regulamentar o orçamento, de ver o que é necessário e o que não é. Por exemplo, nós suplementamos aí 3 vezes energia fotovoltaica e no orçamento desse ano ela mandou 10 mil. O ano que vem, meu voto, se vier de novo projeto de energia fotovoltaica, meu voto é contra, porque não tem como, ficar maquiando o orçamento. Então, é necessário sim diminuir de 30% para 15%. É uma taxa usual, que a maioria das cidades usam isso. Nós aqui não estamos colocando aqui 5%, 10%. Poderia até ser motivo aí da prefeita falar que a Câmara está injeção no orçamento. A gente sabe que quando vem um ano político aí, e muita mentira, muita fake news vão ser espalhadas. Então, fique claro para a população. Estamos aqui aprovando um orçamento de quase 25 milhões de reais, como aprovamos o de 2023, de mais de 21 milhões de reais. Se a população não viu esse dinheiro investido na cidade, em retorno para ela, na saúde, educação, infraestrutura, na zona rural, a culpa não é da Câmara. Quem gere o dinheiro, quem gera a prefeitura, é a prefeita municipal, não os vereadores. Nós aprovamos o que chega para nós. Eu até fico triste quando algumas pessoas podem falar: ah, vocês são vereadores do governo, vereadores da Maiab. Não. Eu sou vereador do povo, quem me elegeu. Eu voto de acordo com o meu entendimento e a minha consciência, e tenho certeza que nenhum voto que eu fiz aqui foi para atrapalhar nenhum recurso para o município. Aprovamos aqui recursos de diversas modalidades, para comprar maquinário de mais de R$1 milhão, mais de R$1,3 milhão para pagamento de 13º de funcionário. Nós não vetamos nada que é de interesse da população. A população que vê as reuniões e que conversa com os vereadores sabe que nós aqui não somos vereadores de ninguém, nós somos vereadores do povo. Então, o que é bom para o povo, a gente vota. Não é para ajudar o prefeito ou atrapalhar o PC de prefeito. Mas, para que a Câmara tenha um controle do orçamento de 2024, 15% é mais que o suficiente, dá quase 4 milhões de reais para ela suplementar sem precisar passar pela Câmara. E se ela necessitar de mais, que com certeza vai ser necessário, vai passar pela Câmara. Vocês irão acompanhar nas redes sociais, irão acompanhar aqui os nossos votos, projeto por projeto, no benefício do povo. Então, fica aí o meu pedido de aprovação para essa emenda substitutiva, para que não seja um valor exorbitante de suplementação, mas seja de acordo com o que já vem sendo feito nos últimos anos e até em outras cidades. Sabendo que a nossa Câmara age na legalidade, defendendo o nosso trabalho, defendendo que a suplementação só possa ser usada em casos de necessidade. Para que não precise de suplementações tão grandes, é preciso um melhor planejamento do orçamento. Isso cabe que a gente sabe que durante o ano acontece vários eventos, chega emenda, às vezes tem que mudar uma obra, para algo que não é esperado. A Câmara estará aqui, a Comissão de Orçamento estará aqui para trabalhar esses projetos de lei. Mas que a população fique sabendo,
aonde que vai essa suplementação e não seja feito por decreto sem ninguém ficar sabendo. Muito obrigado e peço o voto favorável à emenda. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais, ao João Paulo, os funcionários dessa casa. Em conversa com o vereador Cícero, ele me disse que iria apresentar essa emenda na comissão e eu vou votar a favor da emenda, mas ainda acho o percentual excessivo. Eu sempre procuro fazer estudos, comparar situações e também ver as opiniões técnicas da área, do Tribunal de Contas, esse tipo de coisa. E cidades com orçamentos maiores. Belo Horizonte teve 5% de suplementação do prefeito. Governo do Estado, orçamento de bilhões. Governo federal, orçamento de trilhões. Suplementação de 10%. Senhora dos Remédios foi 2%. E aqui já começa com 15%. Eu acho que a gente também tem que rever algumas coisas e a gente não trabalhou certo esse ano. A gente pensou muito na questão de não tomar a culpa. Tipo, a prefeita não fez ou não pagou fulano porque a Câmara não deixou. Mas onde fica o planejamento? Onde ficam as promessas do plano de governo dela? Porque o orçamento ele está todo comprometido. Vamos fazer uma conta aqui para vocês aqui. Está gastando 53% com folha. 25% com educação. Soma aí, deu 78%. 20% com saúde, 98%. Sobrou 2% para investir em assistência social, para ver se faz alguma obra que ainda não fez nenhuma, para fazer exposição, para fazer campeonato, para fazer um monte de coisa. Então, já passou, por isso que está endividado, está errado. E a gente sempre aqui tampando buraco. A gente está aqui tampando buraco. A gente botou um monte de projetos, a gente tampou buraco. Porque, por exemplo, esse da fotovoltaica foi para tampar outros buracos, tirar de uma área e pôr na outra. Porque a obra está pronta, já 3 anos botando o mesmo projeto e não fica pronto. Onde é onde essa suplementação? Tampando buraco, pagando roubo. Então, não tem planejamento. O orçamento, se for para ser igual foi esse ano, me desculpe, o orçamento foi uma palhaçada. Porque não se planejou nada. Porque aqueles 15% que temos no ano passado, que inclusive a emenda foi minha. Mas com tantos projetos que apareceu aqui durante esse ano, só para a compra de veículo foi 2 milhões de reais, maquinário, um monte de coisa. Já estão rodando, estão trabalhando aí? Alguém sabe me informar? Onde que está? Então, é um governo de enganação, de mentira. E se a gente não aprender a trabalhar, isso serve para nós todos também, se o ano que vem a gente não ter mais critérios e obrigar que os projetos de suplementação que apareçam sejam gastos realmente naquela área, a gente vai fazer papel de palhaço de novo, a população vai ser enganada de novo e não vai sair nada. O orçamento está todo comprometido. Ou a prefeita muda o jeito de trabalhar, ou ela vai terminar o governo dela sem nenhuma obra, vai terminar o governo dela sem montar nenhuma indústria, igual foi prometido, sem fazer nada. Porque não tem jeito, está tudo comprometido. Aí ela sabe, está com 53% na folha. O dinheiro acabou em novembro esse ano, da folha. E a gente fez o quê? Tapou o buraco. Ela tem que pensar muito nesse ano que vem, para ela não cometer os mesmos erros desse ano. E se a gente ficar toda hora
votando projeto de suplementação mentiroso, porque a maioria dos que apareceu aqui foi projeto mentiroso. Ou que nós votou aqui para fotovoltaica, para compra de equipamentos, compra de veículos, compra de maquinário. Então, isso já estão aí, é uma realidade no nosso município. Se eu estiver pegando mentira, que me puna. Então, a gente tem que aprender a trabalhar e pensa duas vezes. Eu não faço parte da comissão de orçamento, não sei como é que vai ficar a divisão do ano que vem aí. Eu acho, sinceramente, que se não mudar o jeito de trabalhar, o orçamento vai ser uma peça de brincadeira, porque não se cumpre nada. Porque começa o ano no orçamento, por exemplo, para a reforma de banheiro do rodoviário, para a reforma da rodoviária, todo ano tem. Durante o ano vem aparecendo projeto de suplementação. Tira dali, para pagar a folha de pagamento, para pagar um monte de besteira que fazem aí, pagar a festa. E temos aqueles banheiros horrorosos que estão mascarados no momento pela casa do Papai Noel. Então, fica a reflexão aí para nós vereadores também e para a prefeita, que ela cumpra com o que está planejado na lei orçamentária. Porque quem vê a lei orçamentária fica otimista, mas quem vê a execução dela durante o ano fica triste. Porque tudo que vem aqui não passa de uma peça de ficção. É um mundo fantástico, mas que não é a realidade desse mundo. Porque com tanta suplementação que aparece durante o ano, o orçamento é só tampar o buraco. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa e ao João Paulo, que assiste aqui, e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, eu votei favorável nessa emenda do vereador Cícero e voto de novo aqui no plenário. Hoje, graças a Deus, eu tenho a honra de dizer, sou o presidente da Comissão de Orçamento. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação, mas trabalhei muito em prol do povo, da população do município. Graças a Deus, tudo que veio dessa casa foi aprovado o mais rápido possível. Se a prefeita estiver devendo funcionário, prestador de serviço, a culpa não é da Câmara, porque tudo que veio foi aprovado. Então, os fornecedores e prestador de serviço, se tiver com dívida aí, foi falta de planejamento, porque a Câmara aprovou bastante de milhões aqui nessa casa. Basta procurar aqui na Câmara para ver o quanto nós trabalhamos. Teve tantas mentiras aí que a Câmara estava atrasando a administração. Só mentira, porque a gente votou até antes do prazo. Graças a Deus, acho que deve fechar com chave de ouro hoje o último projeto de suplementação que veio para a comissão de orçamento, foi protocolado nessa casa hoje e já foi analisado pela comissão. Ontem, dia 25, Natal, e eu já convoquei a comissão de orçamento para hoje, até antes do projeto chegar nessa casa. Eu fico bobo como é que as pessoas falam mentira. Isso aqui está tudo gravado, aqui está tudo protocolado, isso é uma vergonha. Mas graças a Deus, eu não me arrependo que estou trabalhando em prol da população, fui eleito para isso. Então, graças a Deus, vou fechar o ano de 2023 com a consciência tranquila. Muito obrigado. Senhor presidente, só para complementar aí o que disse o presidente Kiko da comissão, a gente aprovou tanta coisa, foi tão fácil que endividaram o município.
talvez se a gente tivesse sido mais exigente, com pena até que eles iam até fazer algumas injustiças com a gente, né? Iam falar que a gente está atrapalhando e tal, mas talvez o município não estaria nessa falta de crédito, essa vergonha que está aí. O município dando câmera aí em quem faz aração de terra. Essa vergonha aí. Mas a gente também tem a nossa parcela de culpa. Ficou tudo muito livre, muito aberto. A gente ficou com muito medo de ficar mal falado, injustamente. A gente deixou rolar demais e ficou irritado. Por isso eu falei sobre a emenda dele e para tomar muito cuidado com as que aparecem durante o ano. Porque a gente foi muito bom. A gente só pensou em ajudar a população, mas os cofres públicos estão sofrendo por causa da irresponsabilidade da gestora. Coloque em votação única a emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Cícero Reis, o projeto de lei número 22 de 2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. Então, vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Uma emenda aprovada por unanimidade. Coloco em discussão única a emenda supressiva número 1 de 2023, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 22 de 2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. Senhor presidente, pela ordem. Brevemente, pegando o texto original do projeto de lei, a prefeita queria que a gente aprovasse aqui, para que ela pudesse fazer as suplementações lá na prefeitura, como eu disse, sem passar pela Câmara, mas uma porcentagem muito grande. Com todo o excesso de arrecadação, ela estava pedindo os mesmos 30%. E o que é mais até assustador, todo o superávit financeiro que a prefeitura tivesse, ela poderia fazer a suplementação de 100% de todo o superávit. Se tivesse lá 3 milhões de superávit, ela poderia suplementar 100% desses 3 milhões sem a população saber, sem a gente saber. Isso aí descaracteriza ainda mais o orçamento, torna ainda mais o orçamento maquiado e impede que a Câmara e a população fiquem sabendo, como fiscalizadora do orçamento, onde está indo o dinheiro. Então eu fiz uma emenda para que seja suprimida, para que seja retirado esses dois incisos do projeto de lei, tendo em vista que a emenda aprovada agora, a emenda substitutiva, dá a ela 15% de suplementação, como o vereador Luiz Júnior disse, que já é um valor de quase 4 milhões de reais, mais do que suficiente, e todo o resto vai ter que passar pela Câmara, sabendo que a Câmara sempre aprova a suplementação na medida que é necessário para a população. Nós não podemos penalizar o trabalhador, o servidor, por uma falta de planejamento da prefeita ou por uma falta de má execução do orçamento. Mas também não podemos abrir a porteira para fazer o que quiser. Então eu peço aí aos novos colegas que votem a favor dessa emenda supressiva, tirando aí essa autorização de 30% para excesso de arrecadação e 100% para superávit. Muito obrigado. Coloque em votação única a emenda supressiva número 1 de 2023, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 22 de 2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A emenda aprovada por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 22, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Então está em discussão a lei orçamentária anual. Senhor presidente, esse projeto eu fui relator na Comissão de Orçamento, com a presidência do vereador Sorquito. É um projeto de suma importância. Eu até fico um pouco entristecido de só ter 6 vereadores aqui hoje, mas parabenizo o compromisso dos 6 vereadores de estar aqui votando esse projeto, porque esse projeto resume a vida financeira inteira do município para o ano que vem. Como nós somos representantes da população,
e independente de dia, de noite, de feriado, nós estamos disponíveis para trabalhar. Igual ontem, no dia de Natal, fomos convocados para a reunião e fizemos a reunião. Então, nós não estamos reclamando de trabalhar, mas é necessário um compromisso, uma responsabilidade muito grande dos vereadores e vereadoras, porque são projetos que impactam diretamente a vida do cidadão. E não se pode depois a população falar que nós nos abstivemos de votar. Estamos aqui para votar esses projetos. E é um projeto de R$ 28.818.431,92. Esse é o valor aí que a prefeita pretende arrecadar em todo o ano de 2024. Descontando todas as taxas, cai no valor de R$ 24.454.732,55. São mais de R$ 3 milhões a mais no orçamento do ano que vem do que esse ano. Então, a população que nos acompanha, ajude a disseminar a verdade. A Câmara está aprovando um orçamento de quase R$ 24,5 milhões para o ano que vem, como aprovamos mais de 21 milhões para esse ano. Como eu disse anteriormente, se não está chegando serviço a vocês de saúde, de educação, de transporte, não é culpa dos vereadores. Nós estamos aqui aprovando o que nos mandaram. Nós não mudamos um centavo em todo o orçamento da prefeita. Inclusive, é de espanto, senhor presidente, o que é prioridade para o município no ano que vem. Como nesses últimos 3 anos, a agricultura não é prioridade, a estrada não é prioridade, a saúde e a educação tem que ser investido o que a Constituição manda, então essas duas não contam. Mas houve um momento muito grande, se vocês pegarem aí, do que vai ser gasto com a Secretaria de Governo. São quase R$ 3 milhões só para a Secretaria da Prefeita. Sendo que, para obras, é R$ 1.900.000. Estradas, R$ 1.700.000. Agricultura, 1 milhão. A agricultura tem um valor menor do que da própria Câmara. Então, assim, deixar bem claro, não é o presidente nem nós vereadores que fizemos isso aqui, é a prefeitura. É muito triste ver a nossa cidade, mais uma vez, deixando a agricultura de lado. Para se ver aqui, assistência social, R$ 1.100.000. Então, a gente vê que a assistência social tem 30% do orçamento só do gabinete da prefeita. Então, as pessoas aí que precisam de leite, de aluguel social, que precisa de um auxílio em construir ou reformar um pedaço da sua casa ou construir uma casa, saiba que o orçamento da prefeita, do gabinete dela, é 3 vezes maior do que o orçamento dedicado à população mais pobre do Melo. É muito triste isso, senhor presidente. Sabendo aí que na Secretaria de Governo é tirado aí salário de pessoas que nem moram no Melo, vinculados diretamente a cargos políticos, não fazem parte do quadro de funcionalismo do município. É muito complicado a gente ver que a prioridade é governar para si e não para todos, como falam muito bonito na rede social, mas no dia a dia não é assim. A saúde e a educação, como disse, são valores fixos aí, constitucionais, não pode gastar menos que os 15% para saúde e 25% para educação. Mas fica triste de ver que as prioridades do governo aí são bem diferentes das necessidades do povo. Se nós votarmos contra, a culpa é da Câmara. Se votarmos a favor e for mal administrado, nós só estamos fazendo o que é a nossa obrigação de votar o orçamento para que esse dinheiro possa chegar à população. Mas, infelizmente, chega aos amigos do rei muitas vezes, mas não chega à população que mais precisa. Fica aí minha tristeza, a gente vê hoje a nossa cidade é uma das poucas cidades aí que não sabe se vai ter pelo menos um momento de festividade aqui para a população aqui no centro do Réveillon. Uma coisa são festas de valores exorbitantes, outra coisa é dar à população do Melo, que às vezes não quer sair para outra cidade, quer virar o ano aqui, ou às vezes não tem nem condições aí de ir para outras cidades, mas pelo menos dar uma festa aqui para a população, que possa dar um forrozinho, que seja simples, que tenha foco, mas que possa ter. A nossa cidade até hoje nem divulgou se vai ter Réveillon ou não, as pessoas não perguntam, eu não sei responder. Mas muito mais do que isso, que seria um momento de lazer que a população precisa, a gente fica preocupado
que no dia a dia a gente vê a necessidade do povo com relação à saúde. São valores muito altos ali que estão investindo na saúde, em torno de, vou até conferir aqui, de memória não sei, está com o vereador do Júnior, mas mais de 3 milhões de reais, só para conferir. São, na verdade, 5 milhões e 700 mil para a saúde. Dinheiro tem, é o que eu costumo falar, a prova está aí. Falta gestão, falta que os exames possam chegar à população que está precisando. Inclusive, fui procurado hoje mais cedo, e outros vereadores aqui também foram procurados, que possam socorrer as pessoas que estão precisando. Vou dar um exemplo público aqui, que é a pessoa que nos pediu aí, a família nos pediu ajuda, que exames igual do senhor Bilu lá do Cruzeiro possam ser feitos. Estão à mesa aí esperando, a situação de saúde dele é complicada, então fica aqui meu apelo ao vivo, e tem vereadores aqui também que concordam com isso, que foram também procurados para a nossa e tantas outras pessoas, né? O José, esposo da Valquíria, que tem uma deficiência visual muito grande, está sem os seus colírios. Enquanto isso, 3 milhões de reais para a Secretaria da Prefeita, da Secretaria de Governo. A população vai ter a oportunidade de julgar se é esse governo que quer. A oportunidade está chegando muito próximo aí nos próximos meses. Que julgue qual que é a prioridade. Se encher os cofres para diárias exorbitantes aí, né, de aliados do governo, ou se é para a saúde, para a agricultura, que está faltando, como diz o vereador Júnior, dando cano até em quem faz aração de terra. É uma vergonha. E eu fico muito tranquilo, senhor presidente. Podem pegar minhas diárias, podem puxar tudo, cada centavo de como vereador eu gastei nesta Câmara, neste ano e em todos os outros anos. Tenho certeza que não chega a 20% do que a prefeita e os seus chegados gastam aí para ir, e muitas vezes não trazer nada, porque nem deputados têm. Quando recebem emendas aí de até colegas parlamentares, se não fosse o aviso deles, perderia até emenda. Como minhas emendas que eu consegui também o ano passado, para calçar, por exemplo, o Morro do Zé Li, não se viu uma pedra para calçar o Morro do Zé Li e o morro ali, e a chegada da igreja de São Sebastião lá na Boa Esperança. Como emendas que eu trouxe para a saúde, a gente não sabe para onde foi. 40 mil reais para a academia ao ar livre, lá para a comunidade da Rua Nova, não tem nada lá. Então, nossa parte como vereadores e vereadoras estamos fazendo. Mas quem administra o dinheiro tem nome e CPF e a prefeita Maiara. Então, nós fazemos a nossa parte aqui, estaremos o ano todo para adequar o orçamento conforme for necessário. E que a população veja, se está faltando realmente recurso, a culpa é de quem gera o município. Então, se está faltando aí dinheiro para pagar fornecedor, para pagar funcionários, aí, como quase faltou, saiba que quem gera esse dinheiro é o governo municipal e não a Câmara. A Câmara sempre tem aí trabalhado com devoluções no final do ano, e esse ano, de forma correta, que a Câmara possa se investir o seu dinheiro nela no próximo ano. Projetos grandes que eu defendo, estou mais uma vez publicamente para o senhor presidente, mostrando que os seus projetos, senhor presidente, para esta Câmara no ano que vem tem meu apoio, e mais uma vez declaro isso publicamente, e que nós possamos, em 2024, finalizar o nosso mandato, e se Deus quiser também, irá finalizar um governo aí que tem prioridade para si, mas não para o povo, e muito menos para cumprir o seu estelionato eleitoral que foi divulgado em 2020, prometendo mundos e fundos e não cumpriu nada para a nossa cidade. E possa aí a população ver realmente o trabalho dos vereadores e possa sim tomar a decisão certa e dar o aval se a cidade deve continuar ou se a cidade deve se unir para a renovação. É isso que fica a minha mensagem. Muito obrigado. Senhor presidente, finalmente chegamos ao debate da LOA, aí já com esse atraso aqui, né? Mas, vendo esses números aqui, a prefeita mudou o orçamento da forma que ela quis. E eu posso dizer para vocês, as coisas em 2024 ainda serão piores que esse ano, dentro desse orçamento. Se isso aqui
for a realidade. A gente não precisa ter esperança de nada melhor. E eu vou dizer por quê. 3 milhões para gastar com o gabinete, com os amigos de salários altos que não moram aqui, com as farras das viagens, que eles adoram receber diárias, né? Só no mês foi 24 mil reais. 3 milhões, só para ficar concentrado ao redor da prefeita dele. Imagina 30% desse dinheiro investido em infraestrutura. Imagina só. Olha aqui, a gente meteu o pau nesse ano que era 1 milhão e 200 e tanto para a cultura, para a festa. Trazer para a realidade, para a prática. Sabe quanto? Aumentaram agora. Ano que vem 1 milhão, praticamente 1,5 milhão. Cultura. 1.446.781 em 21. Quase, praticamente 1,5 milhão de reais. Para a festa. O artista daqui não é valorizado. O de fora vem e fica 1 hora, leva 170, vai levar. Esse ano acredito que vai ter até demais, 170. E o povo? Onde fica o povo? Indústria, que era a promessa de campanha dos dois candidatos que polarizaram. Indústria, geração de emprego. Enquanto vai se gastar 1,5 milhão com festa, 3 milhões com o gabinete da prefeita, comedeira que é. Olha aqui para a indústria, população. Vou mostrar para vocês. 72 mil reais. Isso faz o que com 72 mil reais? Não dá nem para comprar matéria-prima para começar a fazer o sofá que ela prometeu. Inclusive eu tinha comprado um carro para lavar sofá e desisti da profissão. Olha aqui para o meio ambiente, 47 mil reais. E para um show da exposição, 170 mil. Qual é a prioridade desse governo? Não vai distribuir estaca para cercar nascente. Eu não estou entendendo. Mudas para reflorestamento, tem lugar que precisa. E muitos produtores querem aderir a algum tipo de programa desse, mas não aparece. Olha aqui. O mesmo tanto, praticamente, que é para festa, é para se investir em estrada. Só aí já dá para você saber que as estradas vão continuar da maneira que estão ou piores. Não vai ter nem calçamento de novo, nem manutenção dos que já existem. Por quê? Não se tem orçamento para isso. Se já se começou planejando mal. E o que começa mal, termina mal. Tem até o ditado aí dos antigos, né, que o pau que nasce torto, né, morre torto. Então, eu estou muito pouco otimista. Nem um pouco. Porque esse orçamento aqui de 24.454.732,55 enterra os sonhos de muitos nenenses que sonharam com a mudança, porque a prefeita Maiara, quando ela foi pedir voto, e alguns lugares que a ex-prefeita Márcia já estava desgastada, afinal ela foi prefeita 2 mandatos, alguns lugares que eles tinham resistência em votar nela, ela prometeu ser diferente. E não é a realidade. Ela pegou muita mentira para ganhar a eleição, e com esse orçamento aqui, para todo mundo ver, a população tem direito até de pedir uma cópia, quem me pediu eu dou. Esse orçamento aqui enterra os sonhos do povo melense. Escreve aqui o que eu estou falando.
isso aqui é a última cartada, né? Porque depois disso ela vai enviar o orçamento do primeiro ano do outro prefeito, porque se Deus quiser ela não fica. E é uma tristeza muito grande. A gente vai votar esse orçamento hoje e sem esperança de dias melhores para 2024. Fica aqui a minha nota de repúdio contra um orçamento desse e dizer que isso não é esse meu que eu sonhei, que eu pensei, e que se eu fosse gestor eu faria muito diferente. Prejudica a vida de muita gente isso aqui, porque a gente vê que os nossos jovens eles vão fazer 18 anos e vão ter que ir embora do MEL, eles vão continuar indo embora, porque aqui não tem emprego. Aqui não tem emprego. E com 72 mil reais vai se criar emprego aonde? 72 mil reais, hoje em dia, eu me arrisco a dizer que com 72 mil não abre um botequim, não. Tá? Não abre um botequim com 72 mil reais. Então, que se repense, que fique essa reflexão aqui, porque é triste, tá? É muito ruim você fazer uma caminhada de sonhos, porque eu sonho com a Desterro do Melo menor. E você chegar no final frustrado, porque não foi isso que eu sonhei, e não foi isso que foi prometido. Porque se a prefeita tivesse feito 60% do que ela prometeu, eu seria companheiro dela hoje, para defender ela aqui. Porque o plano de governo era muito bonito. Pena que não se entregou 5%. Senhor presidente, uma fala que eu esqueci, hoje é dia 26, de dezembro, faltam 5 dias para o encerramento do ano e eu vou falar no meu nome, mas eu creio que estarei representando aí 8 vereadores. Nós estamos chegando ao fim do ano, passaram 360 dias e o nosso aparelho de ultrassom e mamógrafo para benefício da população sequer foi licitado pelo até que eu estou vendo aqui no site do governo do município. Nós estamos aí numa situação muito difícil, que é algo que é direito dos vereadores e é obrigação da prefeita cumprir, que as emendas impositivas não estão se tornando realidade aí em benefício da população, tendo em vista que as emendas de 2023 deveriam ser pagas, como foi a emenda da vereadora Cristiane paga, e dos demais não. Por quê? Então, nós sabemos que todos os centavos que cada vereador que indicou foi para benefício da população da área da saúde, para ter um ultrassom, para ter um mamógrafo lá. E não é a realidade. E hoje nós estamos aqui entregando as emendas de 2024. E com muito orgulho, nós vereadores, aí, a maioria feita em conjunto, iremos entregar um kit de vários implementos para o município, para a área da saúde. Com muito orgulho, eu estou assinando aí as emendas junto com o vereador Luiz Júnior, com o vereador Jerônimo, o vereador Cleuso, o vereador Paulinho, o vereador Quito, o vereador Fábio, e uma parte do emenda do vereador Luiz Henrique, para que o valor fosse maior, para que pudesse beneficiar ainda mais a nossa população, principalmente a população da área da saúde. Então, a nossa parte nós estamos fazendo de novo. A prefeita, não cumprindo aí as emendas de 2023, ela está cometendo um crime administrativo. Ela, como vereadora, a prefeita, ela tem ciência desse crime. Eu peço ao senhor presidente da Câmara que possa
fazer o ano que vem, se caso concretizar que essas emendas não forem pagas, que possa fazer um comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas, porque emenda impositiva ela é muito respeitada pelos deputados, pelos senadores em Brasília, muito respeitada pelos deputados aqui da Assembleia de Minas e para várias cidades são respeitados. Inclusive, o prefeito fica até feliz de poder dividir aí e participar junto com os vereadores do destino das emendas. Na nossa cidade a gente viu que, mais uma vez, é concretizado o que a prefeita sempre quis dizer, que não precisa de vereadores, né? Como não precisa de deputado. Talvez a arrogância está sendo paga não por ela, mas pela população que está sentindo falta de serviço. Então, pessoas da área de saúde que estão sendo aí deixadas de ter um aparelho de ultrassom, não é culpa dos vereadores, pelo contrário. Nós indicamos para que o ultrassom tivesse aí já no município, mas não está. E fico preocupado com isso e que as nossas emendas de 2024 possam ser cumpridas a pena da lei, como as de 2023 devem ser penalizados pela lei pelo não cumprimento e não respeito a esta Câmara e aos demais vereadores que assinaram as emendas. Eu fico também um pouco triste, senhor presidente, pela questão também do transporte do nosso município. Nós temos muitos carros, nós temos um alto custo com diesel e gasolina em todo o ano, e muitas vezes aí questões necessárias não são dadas prioridades. A gente viu aí ao longo desse ano carro para carregar cerveja, máquinas para fazer loteamento aí para o chefe de obras aí do município, para obra particular, e a gente vê aí 3 alunos precisando de um transporte durante o mês de janeiro para poder fazer estágio comprovado no seu curso, então é da área da educação, e a secretária de saúde está negando esse transporte para essas 3 alunas. A secretária de saúde de educação, desculpa, negando o transporte de educação para essas alunas. Então a secretária de educação deveria olhar também pelo seu trabalho, né? Não ficar enxeretando em cirurgias de catarata das pessoas e prejudicando, infelizmente, senhores aí para fazer sua cirurgia, com maldade do coração, atrapalhando as pessoas, mas faz o seu, libere aí o transporte para essas 3 alunas, para que elas possam fazer aí o seu estágio, que é grade do seu curso, que é da área da educação, sabendo que carro não falta, diesel não falta, gasolina não falta, temos motoristas capacitados e empenhados para poder fazer esse transporte, e esse governo possa pensar, já que não tem um ônibus aqui para levar as pessoas para ir trabalhar em Barbacena, como foi prometido, que tem pelo menos um carro aí para poder levar as pessoas para fazer o seu estágio, né? A gente sabe aí, van para caçar o pescoço dos outros tem, van para ir para comemorar aniversário na casa do churrasco tem, carro para carregar cerveja para casamento tem, e a população? Como diz o vereador Luiz Júnior, os jovens e adolescentes que querem estudar para buscar um rumo melhor na vida, não pode ser negado o transporte. Então, que a Secretaria de Educação possa focar no seu trabalho, de fazer ele com excelência, e eu falo somente para a secretária, não falo para os demais funcionários, antes que queiram fazer eles de vítima, que possa trabalhar no seu, em vez de atrapalhar pessoas que precisam de uma assistência na saúde, mas que possa focar então na educação e servir. Dê a prova que a educação aí, com a Secretaria de Transportes, possa fornecer esse transporte para a população. Nós estamos aprovando aqui, nesse orçamento de 2024 como de 2023, um montante muito grande para transporte, para compra de gasolina e de diesel, que ele possa servir não aos amigos da prefeita, mas possa servir a população, principalmente a da saúde e também aos jovens que querem estudar. Só querem um rumo melhor na vida. Não estão pedindo nada para benefício próprio, para se enriquecer às custas da prefeitura. Só querem estudar. Então, que o mínimo possa ser entregue, né? E eu peço publicamente aí que as nossas emendas sejam cumpridas e o transporte para essas 3 alunas aí para fazer seu estágio, como também pedir aí que possa ser dado andamento aos exames aí do Bilu lá do Cruzeiro. Nós estamos pedindo, não é para nós. Não veio nenhum vereador pedindo nada para si aqui. Tanto é que nós não temos contratados pais e mães aqui na prefeitura, né? E eu peço então que possa ser dado prioridade ao povo, não à Secretaria de Governo, como a gente está vendo aí nesse orçamento.
Senhor presidente, pela ordem, esse projeto PL 22 também é o orçamento de 2024, LOAS, também transitou na minha comissão. Nós temos aqui, aprovemos 15%, um total de quase 25 milhões. Muito dinheiro. Mas está mal dividido aqui. Para a população entender, você para e pensa na agricultura. Agricultura com 1.018 mil. Sendo que o gabinete dá quase 3 milhões. Se fosse eu, isso é falta, como o vereador Luiz Júnior disse, falta de planejamento. Se fosse aqui o contrário, quase 3 milhões para a agricultura e 1.018 para o gabinete da prefeita, seria melhor, mais bonito. Porque eu sempre falo, a Câmara vem defendendo aqui a agricultura. A agricultura tem que ter incentivo, não essa falta de recursos que está deixando a desejar. Se a agricultura parar, a cidade morre. Quem sustenta a cidade é o agricultor. Deveria ter sido muito diferente aqui. Só que deixar bem claro para a população que nós aqui, nós não podemos fazer uma emenda e criar despesa. Porque se pudesse, o planejamento aqui era diferente, muito diferente. Então eu lamento, porque o planejamento aqui deveria ser mais para a estrada, porque estrada é tudo. Estrada é saúde, estrada é educação, estrada é produtor rural. Então foi muito mal planejado demais, quase 1,5 milhão aqui para a festa. Então por que não colocou pelo menos isso aí para o agricultor? Quero ver se não tiver o produtor rural lá produzindo, se vai ter festa na cidade. Não vai ter, não tem jeito. Então o planejamento é muito fraco, eu lamento demais. Mas estamos encerrando aí com o orçamento para o ano que vem e vamos ver o que a prefeita faz. Só eu peço a ela, por favor, que não jogue em cima da Câmara, em cima dos vereadores, como deixou aí prestador de serviço de aração de terra para ajudar o produtor rural sem pagar, e tentou jogar em cima dos vereadores, que os vereadores não aprovou, pois nós aprovamos ano passado e estão aprovando agora. Se ela tivesse mandado o projeto de suplementação também para ajudar o produtor rural, tenho certeza que teria sido aprovado. E eu sou presidente da Comissão de Orçamento. E essa casa não cochila, não, para ajudar a população, não. Mas eu lamento muito a falta de planejamento aí. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 22, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Orçamento anual aprovado por unanimidade. Caminho para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão das emendas. Ofício número 275, recebido do Executivo Municipal, que encaminha substitutivo número 1 ao projeto de lei número 31 de 2023, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Ofício número 275, 2023, do gabinete da prefeito para a Câmara Municipal de Estrela do Melo, Comissão de Orçamento, tomada e prestação de contas, assunto caminhamento faz, data 26 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente,
Passo às mãos de Vossa Excelência o projeto de lei incluso e dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional à modalidade suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 177.247,76. Chamamos a atenção aos nobres edis que o projeto de lei incluso é indispensável para a realização do pagamento da folha de servidores legislativo e executivo referente a dezembro de 2023 da outra Fluminense, igualmente imprescindível. Informamos que os valores decorrem de excesso de arrecadação já apurado na presente data, mas que, em razão da não previsão inicial dos recursos, há necessidade de implementação, sob pena de inviabilizar os pagamentos referidos às despesas. Em conclusão, solicitamos aos novos edis seja o projeto de lei incluso aprovado pela Câmara Municipal, sob pena na remota hipótese de não aprovação do não pagamento das verbas alimentares, bem como as demais despesas vinculadas às dotações a serem implementadas. Dada a relevância do interesse público envolvido no projeto de lei, solicitamos apreciação, discussão e votação com a maior brevidade possível, requerendo a tramitação do projeto de lei em regime de urgência, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Maiara Garcia Lopes da Silva, Itafu, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao substitutivo número 1, ao projeto de lei número 31 de 2023, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Esteio do Melo, ano de 2023. Vem a esta comissão um substitutivo ao projeto de lei número 31/2023, que autoriza a suplementação das dotações orçamentárias nas fontes de recursos que mencionam do orçamento do exercício financeiro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. Por meio do projeto de lei número 30/2023, o Poder Executivo propõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 177.247,76. Parte da suplementação destina-se ao pagamento da folha de servidores do Poder Legislativo, referente a dezembro, e outras despesas consideradas imprescindíveis, conforme o ofício requisitório para abertura de crédito suplementar feito pelo presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores, a prefeita, no valor de R$ 36.552,86. O montante restante no importe de R$ 140.694,90 será destinado ao orçamento do Poder Executivo em dotações do Fundo Municipal de Saúde, Serviço do Gabinete, Secretaria do Poder Executivo, Setor de Previdência e Manutenção de Convênio com a Emater e Educação, conforme dotações indicadas no artigo 1º do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 31/2023. Analisando a proposta e a documentação contábil, a Contadoria Legislativa emitiu o parecer confirmando a existência de excesso de arrecadação, apontando nas fontes 1.605 e 1.500, suficiente para dar suporte à suplementação, confirmando sua disponibilidade para o fim pretendido, mesmo considerando os créditos suplementares abertos por excesso de arrecadação via projeto de lei anteriormente votado. Em análise, a Procuradoria Jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguida a tramitação após os debates, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 31/2023 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 31/2023, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Esteio do Melo. Esteio do Melo, sala de reuniões, 26 de dezembro de 2023. Alico Ferreira de Meu Filho, presidente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente relator. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro suplente.
Gostaria de perguntar se os pares dispensam a leitura do projeto de lei número 31, que é a leitura do projeto de lei de crédito suplementar. Fica dispensada a leitura? Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 31, que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, quero fazer uma correção pública de uma fala que eu falei errado e equivocado aqui, com relação à licitação do ultrassom e da mamografia. Estava conferindo aqui no site de licitações, foi aberto sim, já está dando procedimento, a compra do mamógrafo e do aparelho de ultrassom seguindo as nossas emendas. Então fica publicamente corrigida a minha fala, que eu falei errado, e eu tenho a humildade e o caráter de corrigir quando eu erro. Então foi aberto sim, está em processo de licitação, o aparelho de ultrassom, que é fruto da emenda impositiva dos vereadores aqui, para o nosso sistema de saúde e também de mamografia. Fica a minha correção pública aqui, senhor presidente. Com relação ao substitutivo 1 ao projeto de lei 31, sou o relator da Comissão de Orçamento, passou esse projeto hoje, conforme havia dito. O senhor vereador Alípio, presidente, convocou a reunião ontem e nós analisamos aí e nós estamos aqui autorizando a suplementação de R$ 177.247,76, sendo que R$ 36.000 é a suplementação necessária aqui para a Câmara Municipal, para que possa fechar a folha de pagamento, tendo em vista que a nossa Câmara, muito bem feita, eu parabenizo o senhor presidente, valorizando os seus funcionários, pôde, durante o ano que foi votado aqui, um aumento do salário deles, e com isso foi necessário que o orçamento pudesse ser um pouco maior, para que no final do ano fechasse a folha de pagamento. Ao contrário do que foi dito aí na rua por membros do governo, ou puxadinhos do governo, que a Câmara estava sem dinheiro para pagar funcionário, pelo contrário, a nossa Câmara está sobrando dinheiro, graças à gestão do presidente, e com isso ele pôde aumentar aí o salário dos funcionários, e com isso está sendo aí suplementada a fonte de recursos para a dotação, para que eles possam aí fechar o 2023, sabendo que aqui nós iremos aí pagar essa semana aí o salário de dezembro, que poderia ser pago só em janeiro, já vai pagar esse ano mais um terço de férias que é direito dos funcionários aí. Então fica aí meu parabéns ao senhor presidente, à nossa contadora Juliana, à nossa controladora interna, a Fernanda, e a todos os funcionários e funcionários desta Câmara que merecem sim colher frutos da gestão do senhor presidente Jerônimo e fazendo uma excelente gestão financeira da Câmara. E os outros 140 mil é a Câmara autorizando mais uma vez para a Prefeitura, para que ela possa suplementar aí diversas fontes, inclusive mais uma suplementação para que o recurso da União para garantia do pagamento do piso da enfermagem fosse abarcado já em dezembro. Então a Câmara hoje, dia 26 aí de dezembro, trabalhando aí para que o ano possa fechar positivo para os funcionários, tanto da Câmara como do Executivo. Mais uma vez fica o meu aplauso aí, senhor presidente, pela gestão. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 31 de 2023, que autoriza a suplementação das dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Vereadoras e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Gostaria aqui de fazer também uma votação hoje. A gente gostaria de encerrar hoje os trabalhos da Câmara Municipal. Como nós temos agora em pauta apenas este projeto número 31 de 2023, que ele chegou aí já no finalzinho já do ano, gostaria de questionar os pares se a gente poderia quebrar o interstício aí, e votar em segunda votação hoje também. Então, vou colocar aqui em votação a quebra do interstício aí, de pelo menos 24 horas para votar o projeto.
Então, coloco em votação a quebra do interstício. Vereadoras, o senhor gostaria de fazer algum comentário, vereador? Senhor presidente, considerando realmente a importância desse projeto, tendo em vista que ele chegou hoje, no final do ano, é necessária a aprovação dele. Temos aqui maioria, além de absoluta, maioria qualificada de 6 vereadores, junto com a dona Cleusa. Eu tenho convicção aí que juridicamente nós temos aí o direito de fazer essa votação, aí, sabendo que temos 6 vereadores aqui, maioria qualificada da Câmara, para que seja bem claro, né, no procedimento, eu sou favorável. Então, coloco em votação única a quebra do interstício aí ao projeto de lei número 31 de 2023. Vereadores e vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão. Então, projeto, quebra, né, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 31 de 2023, que autoriza a suplementação das dotações, o projeto substitutivo, né? Número 1, ao projeto de lei 31 de 2023, que autoriza a suplementação das dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Então, está em segunda discussão o projeto substitutivo. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto é um projeto a qual eu, como presidente da comissão, convoquei a comissão de orçamento ontem para analisar ele hoje. Foi protocolado hoje nessa casa. Com muita responsabilidade, trabalhando aí, graças a Deus, muito satisfeito, muito feliz, até mesmo no dia 25, o dia de Natal. E agradeço aí as funcionárias, que fui obrigado a incomodá-la para isso, Fernanda, Júlia, e até mesmo a nossa contabilidade Juliana, né? Juliana, agradeço também a contabilidade da prefeitura, senhora Adélia, que me atendeu até aqui na festa do padre, festa da igreja, na noite de sábado para domingo, de domingo para segunda. Então, com muita responsabilidade, nós hoje estamos finalizando os trabalhos dessa casa, agradecendo a todos os vereadores, vereadoras e funcionários dessa casa, e também com a alegria de poder estar mais uma vez finalizando e atendendo os pedidos lá da prefeita, que não tem planejamento, mas também finalizando aqui os funcionários também que têm seu direito de receber, trabalhando duro nessa casa com muita responsabilidade. Então é bacana ver os funcionários também com seu dinheiro no bolso. E o mais, muito obrigado. Trabalhamos muito, pode ter na certeza que essa Câmara trabalhou muito esse ano de 2023 e, se Deus quiser, vai trabalhar muito mais ainda em 2024. Muito obrigado. Coloco em segunda votação a redação final o projeto número 1, substitutivo número 1, ao projeto de lei número 31 de 2023, que autoriza a suplementação das dotações orçamentárias nas fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2023. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. Então, projeto substitutivo aprovado por unanimidade. Então, hoje, né, a gente estamos esgotados as matérias da pauta. Antes do encerramento, né, nós não fizemos a leitura da ata, né, da reunião, da 26ª reunião, que ainda não estava pronta. A reticência da secretária acabou de fazer a ata e entregou aqui. Então, a gente já vai fazer a leitura da ata e aprovação, para que a gente possa, né, ficar totalmente em dia. Não, só Senhor presidente, queria agradecer aqui a todos, agradecer a paciência de todos comigo aqui, agradecer aos funcionários, a população que nos assiste, a Deus em primeiro lugar, sem Ele eu não estaria aqui. Acho que isso é uma missão, como eu disse lá, meu primeiro dia de mandato, é uma missão
que ele pôs na minha vida, que eu estou procurando cumprir da maneira que ele nos ensinou. Fica aqui meu agradecimento a todos aqui. Feliz por estar encerrando esse ano aqui. Saio daqui com a cabeça erguida e com a consciência de que fiz o meu melhor. E prometo, na primeira reunião ordinária do ano que vem, ler aqui em plenário onde destinei minhas emendas na lei orçamentária do ano que vem, que foi bastante coisa boa que a gente fez, bastante indicação boa que todos os vereadores fizeram aqui, e eu prometo torná-las transparentes aqui na primeira reunião ordinária do ano que vem, tá? Fique meu agradecimento, muito obrigado. Senhor presidente, o senhor me permite também, quebra do protocolo, como reunião extraordinária, fazer um agradecimento também ao nosso trabalho, que não tivemos tempo. Gostaria também de agradecer primeiramente a Deus também, como diz o vereador Júnior, porque é a razão das nossas vidas, que estamos aqui, devemos a Ele, se fomos eleitos também devemos a Ele e a população que confiou em nós. Se encerra aí 75% do nosso mandato, 3/4 do nosso mandato está sendo entregue à população. E agradeço aos vereadores, a Cleusa, Cristiane, que não está presente, agradeço aos demais vereadores pela parceria no nosso trabalho. Nós tivemos muito mais coisas positivas. Então devemos agradecer a Deus pela nossa união. Independente de partido político, foi um ano difícil, mas um ano que nós trabalhamos muito unidos, em benefício da população, independente dos partidos que nós estamos. E desde a dona Cleusa, que é o nosso exemplo aqui, que tem mais mandato até, os novos vereadores, né? Eu, Paulinho e Juninho, que estão aqui de primeiro mandato, nós buscamos trabalhar bem com a população. Agradeço a todas as funcionárias da Câmara pela paciência com a gente sabe que foi um ano muito difícil, de muito trabalho, de muito estresse, de um volume de trabalho maior do que o habitual, de mudanças nas leis aí. É um ano complicado, mas estamos vencendo este ano. Agradeço também aos funcionários, né, os homens também da Câmara aí, do Dr. Hagen, ao Gabriel, pelo trabalho prestado. E também o agradecimento à população por ter confiado em nós. Tenho certeza que nós estamos entregando um 2023 muito positivo, apesar de todas as dificuldades, entregando trabalho, muito trabalho e resultado. A Câmara hoje está cada vez mais evoluindo, né, nesses últimos 3 anos. Eu fico feliz de fazer parte, junto com os senhores e senhoras, dessa legislatura e também de toda a nossa equipe de trabalho. Ainda é Natal, né? Até dia 6 de janeiro estamos comemorando o Natal. Fica aí publicamente meu Feliz Natal a todos os vereadores e vereadoras, a todos os funcionários dessa casa e a todos, principalmente, a nossa população. Possamos ter um fim de ano abençoado, virar o 2024 para que seja um ano de muita vitória, um ano de muitas mudanças positivas da nossa população e seja um ano de muito trabalho aqui na Câmara também e que seja um ano também de decisão muito firme de todos os vereadores e vereadoras aqui e da população, para que a nossa cidade possa alavancar rumo à prosperidade, que a nossa cidade possa alavancar rumo a benefícios para o povo, a benefícios para a população, que nós possamos recuperar o nome de Desterro do Melo. Depende de todos nós, do nosso trabalho, e mais uma vez eu volto a falar, depende da união, mesmo com diferenças ideológicas, mas que nós possamos ter no nosso coração a vontade de fazer que a população de Desterro do Melo volte a ser servida pelo governo de Desterro do Melo, e não uns ou outros sejam servidos. Que nós possamos trabalhar firmes, que a população possa exercer o seu direito de mostrar a sua vontade, e que essa vontade eu tenho plena certeza que é vontade de mudança, que é vontade de reconstrução da nossa cidade, e nós teremos essa oportunidade, Deus nos dando saúde e vida, e um bom trabalho para todos nós aqui, e um bom fim de ano, boas festas a todos os vereadores e vereadoras, a nossa equipe de trabalho aqui da Câmara, a toda a população. Um feliz final de ano, feliz 2024. Dando sequência, teremos então a leitura e faremos a aprovação da ata da 26ª reunião. Ata da 26ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Aos dias 22 do mês de dezembro do ano de 2023, às 19 horas, na sede da Municipalidade de Desterro do Melo,
sob a presidência do vereador Sr. Jerônimo Francisco de Mello, foi aberta a 26ª reunião extraordinária da Câmara do ano de 2023, que contou com a presença dos vereadores e vereadoras Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespa, Cristiano Pinheiro Luna, Luiz Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. E a ausência dos vereadores Fábio Júnior dos Santos e Luiz Henrique de Castro. Havendo quórum regimental, o presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando ao primeiro secretário a leitura da ata da última reunião, que após lida foi analisada, discutida, votada, aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, deu início aos trabalhos conforme segue. Discussão única da emenda substitutiva número 1, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Segunda discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2023, que modifica o artigo 133-A da Lei Orgânica do município de Esteio do Melo, acrescido pela emenda à Lei Orgânica do município de Esteio do Melo número 1 de 22 de novembro de 2022 e da outras providências, que após analisada foi colocada em segunda votação na redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Seguindo para publicação com a inclusão de emenda. Fim da votação, o primeiro secretário, vereador Paulo Ângelo, informou que precisava se retirar. Deste modo, o presidente convidou o vereador Cícero Reis para secretariar a reunião. Prosseguindo com os trabalhos, o presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 30/2023, que autoriza a suplementação da dotação orçamentária na fonte de recursos que menciona, do orçamento do exercício financeiro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que após analisado foi colocado em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Dispensa de leitura do projeto de lei número 22/2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, tomada em prestação de contas, ao projeto de lei número 22/2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Distribuição e leitura de emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 22/2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Distribuição e leitura de emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 22/2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Primeira discussão do projeto de lei número 22/2023, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Processos e Procedimentos Especiais, redação final, ao veto parcial lançado no projeto de lei número 25/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse de complementação da União para assistência financeira que se refere à Lei Federal número 14.434, de agosto de 2022 e da outras providências. Discussão única do veto lançado ao projeto de lei número 25/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse de complementação da União para assistência financeira que se refere à Lei Federal número 14.434, de agosto de 2022 e da outras providências. Na sequência, ao informar que o veto seria escrutínio secreto, a Procuradoria Jurídica orientou que não poderiam realizá-lo, uma vez que a emenda constitucional número 76, de 28 de novembro de 2013, retirou a expressão do texto constitucional em ato contínuo. Ao colocar o veto em votação única, surgiu a dúvida se o presidente votava ou não, considerando que se tratava de matéria com quórum qualificado. Deste modo, o presidente suspendeu a votação, a fim de se orientar junto à Procuradoria Jurídica da Casa. E estando esgotadas as matérias da pauta, em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atos digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, convocou todo o plenário para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia 26 de dezembro, às 19 horas,
e para constar foi gravada a presente ata, que após lida aprovada vai assinada por todos os vereadores. Estilo do Belo, sala de reuniões, 22 de dezembro de 2023. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Então, estamos esgotadas, né, as matérias dessa pauta. Antes de encerrar, gostaria de agradecer, né, a todos que pacientemente nos acompanharam durante esse ano, aos companheiros aqui, né, aos pares aqui da Câmara, que fizemos aí essa parceria e conseguimos colocar, né, todos os projetos em andamento, né, nenhum projeto praticamente ficou, né, para a votação seguinte. Os projetos de urgência todos foram votados. Agradecer também aos funcionários, né, sem medir esforços, né, nos acompanharam em todos os momentos, né, uns tensos, outros mais tranquilos, mas a gente sempre aí procurando, né, fazer o melhor, né, para o nosso legislativo e, consequentemente, o melhor para o nosso município. Então, agradeço a todos, né, e declaro encerrada esta reunião, né, e a próxima reunião, se Deus quiser, em 2024, provavelmente no 2 de fevereiro, né, convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária, né, de abertura dos trabalhos, no dia 2 de fevereiro de 2024. Uma boa noite a todos.